Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Quando me dispunha a começar a preparar esse recolhimento, cujo tema de fundo é a serenidade, o primeiro que me veio à mente foi o título de um livro de Dom Rafael Llano Cifuentes, um dos primeiros membros do Opus Dei que veio aqui para o Brasil para começar o trabalho da obra e difundir o carisma que Deus tinha comunicado a São José Maria Escrivá. E passado anos, ele se estabeleceu no Rio de Janeiro, também com o mesmo intuito de começar o trabalho do Opus Dei lá, ajudar nesses inícios. E lá foi feito bispo auxiliar e depois bispo titular de Nova Friburgo e faleceu em 2017, novembro de 2017 passado. Ele tinha chegado aqui em 1961, enviado pelo próprio São José Maria Escrivá. E fui atrás, então, do título de um livro seu, que é Serenidade e Paz pela Oração. Precisamente por esse tema de fundo nosso, a serenidade. E busquei-o sem saber se tínhamos aqui no centro do Opus Dei, onde eu moro. E tive uma grande alegria porque encontrei-o na biblioteca e ainda mais com uma dedicatória, porque ele pertencera a um outro membro do Opus Dei dos antigos que vieram para cá. Esse foi um dos 3 primeiros, Dr. Félix Ruiz Alonso, um advogado leigo, que adquiriu bastante prestígio aqui no mundo jurídico. Fez o seu doutorado lá na Universidade de São Paulo, na São Francisco, e fez um amplo apostolado, uma ampla difusão do carisma do Opus Dei aqui também. E eles, se vê que tinham trocado várias ideias encaminhadas que fizeram durante um período de férias lá em Curitiba, no sítio dos Pinhais. E Dom Rafael Llano Cifuentes faz referência a isso na dedicatória que colocou para o Dr. Félix aqui nesse livro. Dizia assim: Caríssimo Félix, algumas das passagens deste livro escondem as nossas conversas pelos pinhais afora. Em algumas páginas está você citado anonimamente. Um advogado amigo dizia que era preciso viver com calma e morrer com classe. Um grande abraço, Rafa. E essa frase do Dr. Félix, que consta aqui no livro, fruto de uma conversa com Dom Rafael Llano Cifuentes durante um passeio, você vê que Dom Rafael estava colhendo ideias também para esse livro que ia publicar, me impactou bastante, porque eu morei com o Dr. Félix nos últimos 3 anos antes dele falecer. Ele faleceu também em 2017, numa data que para mim é inesquecível, 5 de setembro, quando eu completava 24 anos de ordenação sacerdotal. E Deus me deu a graça de poder atendê-lo até o último momento. Eu que eu tinha visto sempre viver exatamente assim, com calma, encarnando aquilo que ele tinha dito para o Dom Rafael. Com calma, e depois o vi morrer com muita classe. Tinha uma deficiência cardíaca já bem acentuada, já lhe tinha administrado alguma vez
a unção dos enfermos, mas ele se sobrepôs e seguiu adiante, mas dessa vez estava muito fraquinho. Eu chamei outras 2 ou 3 pessoas aqui do centro para administrar-lhe a unção. Já era noite, estávamos indo dormir. E eu entrei no quarto e disse: Félix, estou te vendo muito fraquinho, eu queria te dar a unção dos enfermos. Ele me disse: muito bem. Ele já deitado na cama, fiz todo o ritual e depois, no final, ele me agradeceu também de um modo muito seu. Thank you very much. E também com muita classe, diria. E foi a última vez que nós conversamos. Naquela madrugada, ele rendeu a alma ao Senhor. Mas para mim foi como que a encarnação de umas palavras de São José Maria Escrivá, num livro que ele tem para meditação, que se intitula Sulco. Era o ponto, corresponde ao ponto 876, no capítulo que trata do além. Precisamente nesse ponto ele fala sobre a morte. Ele diz assim: em face da morte, sereno. Para mim, um retrato falado do Félix naquele dia à noite. Em face da morte, sereno. É assim que te quero. Não com o estoicismo frio do pagão, mas com o fervor do Filho de Deus, que sabe que a vida é mudada, não tirada. Morrer, viver. Assim viveu o Félix com calma, e assim morreu o Félix sereno, com classe. E trata-se de uma componente fundamental, a serenidade, para outra característica tão destacada nos nossos dias, especialmente no mundo corporativo, a chamada resiliência. Há 3 anos tropecei com essa palavra em um artigo, em uma página da internet, Siteware, que na verdade oferece um trabalho que é, um software de indicadores assim de desempenho em diferentes áreas da empresa. E me interessei, quis saber o que era a tal resiliência e encontrei a seguinte descrição. Considerada a principal competência do início do século XXI, a resiliência profissional refere-se à capacidade de suportar situações adversas no ambiente de trabalho e ainda assim manter a dedicação na busca de resultados. Mas o que é uma pessoa resiliente? Certamente você já conviveu com pessoas que mantinham a serenidade mesmo diante de um turbilhão de problemas. Ou seja, a pessoa resiliente é aquela que consegue manter a serenidade diante de um turbilhão de problemas. Em consequência disso, continua dizendo um artigo nesse site, Siteware, e que diz assim, em consequência, elas têm mais facilidade em vencer as dificuldades e os obstáculos, por mais complicados que eles sejam, e ainda antecipar crises, prevendo-as e se preparando para elas. A serenidade, como que estando na base de uma pessoa resiliente, forte. Algo que as pessoas esperam de nós, do ponto de vista da empresa, do mundo corporativo, mas também não necessariamente do mundo corporativo, em todas as empresas, num escritório onde a pessoa trabalhe, numa oficina onde a pessoa desempenha o seu ofício. E se podemos ir mais longe, na empresa familiar, né? Ou seja, na própria família, a esposa, os filhos, esperam encontrar o marido, né? Esperam encontrar na esposa, a esposa no marido e os filhos em ambos. Essa serenidade que lhes comunique a resiliência necessária para levar a família adiante. E é algo que, sem dúvida, também nós queremos ter, queremos aumentar sempre, já que a serenidade favorece clareza de raciocínio, favorece determinação da vontade, favorece uma canalização dos nossos sentimentos, uma concentração no propósito que temos na vida e na própria empresa onde nos movemos, que nós dirigimos ou que nós
ajudamos a levar adiante com o nosso ofício. A hora de definir bem os objetivos, sempre de acordo com o propósito da empresa, que essas duas coisas não são sinônimas necessariamente. E essa serenidade que é completamente diferente da frieza, ou da indiferença, ou da apatia. E não é um patrimônio só daquelas pessoas que têm um temperamento fleumático, ou que consegue manter, por assim dizer, uma certa distância dos problemas, mas que depois acabam sendo omissas nos deveres sociais, nos deveres profissionais, nos deveres familiares. Não, uma serenidade como virtude, como força. Essa aqui é uma característica marcante de Jesus Cristo. E que, como é modelo para nós em tudo, porque é um homem perfeito, ser humano perfeito, deve ser também uma característica marcante em cada um de nós. Porque ele é o nosso modelo. É o nosso modelo de ser humano. E nós que nos chamamos cristãos, queremos segui-lo de perto, de fato devemos ser pessoas assim, serenas, resilientes, em função dessa serenidade. Jesus submeteu-se a todos os processos que nós temos que submeter-nos para atingir a nossa plenitude. A começar pelo seu próprio nascimento. Quis passar também 9 meses antes de vir à luz. Depois, 30 anos oculto, desempenhando um trabalho, formando-se, desempenhando um trabalho, na primeira infância, vivendo no Egito, por uma situação bastante problemática, tendo que ir para lá fugido na infância, mas no meu caso de voltarmos assim a contemplar essas passagens da sua vida. E depois o resto da vida em Nazaré, aprendendo o ofício, depois desempenhando o ofício, a ponto de chegar a ser conhecido como o carpinteiro da cidade, filho de outro carpinteiro, que era José. E depois, uns 3 anos em que manifestou-se como quem era, como Redentor, como foi experimentando vários obstáculos, várias incompreensões, foi alvo de muita inveja, até chegar a padecer e morrer por esse motivo. E podemos dizer que fez tudo com muita calma, com muito domínio da situação. E entregou a alma para Deus com muita classe. Não perdeu a consciência de si mesmo, não perdeu a moral, nem depois de ter sido extremamente flagelado, caçoado, vestido assim de modo ridículo, coroado com uma coroa de espinhos, tendo por cetro um pedaço de cana partido. E apresentado assim diante de Pilatos, Pilatos lhe pergunta: tu és o rei dos judeus? E Jesus responde: tu dizes, eu sou. Não perde a moral, não perde a classe, continua sendo. Qual o seu segredo? Eu diria que 2. Foi um homem de oração, um homem sereno e com muita paz e comunicador de paz, precisamente por ser uma pessoa de oração. Corresponde ao título desse livro, que fazia referência desde o início, serenidade e paz pela oração. E o segundo segredo, porque aprendeu a ser alma de oração precisamente com seus pais, Maria e José, verdadeiros mestres de oração. Aprendeu na escola de Maria e na escola de José. Vamos começar por esse segundo segredo, para depois aterrissar no primeiro. José e Maria, mestres de oração. O Evangelho nos transmite essa convicção. Ambos eram pessoas de oração, pessoas que falavam com Deus e com quem Deus falava, Deus se comunicava. A primeira cena em que Maria nos é apresentada é uma cena em que ela está recolhida em oração e recebe a visita do arcanjo Gabriel para lhe comunicar que ela tinha sido escolhida para ser a mãe do Redentor. É bom que nós centremos a nossa atenção em Maria, ainda mais nesse mês de maio, que é o mês das mães,
e ela que se apresenta como Mãe Nossa e, de modo muito particular, Mãe de todas as mães. Modelo também de todas as mães. Maria está recolhida em oração, recebe o anúncio do anjo de que ela tinha sido escolhida para ser a mãe do Redentor e pondera, até com uma certa perturbação no seu interior. Não era algo que ela tinha para si, a sua humildade a levava a sentir-se assim confusa diante daquele anúncio. E ela até pergunta o que deveria colocar da sua parte, como aquilo ia se realizar. E recebe o anúncio do anjo de que ela conceberia de modo milagroso por uma intervenção do Espírito Santo e adere. E acaba com aquela sentença: eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra, a vossa vontade. São José Maria Escrivá contemplava essa cena assim, saboreando, e deixou um registro dela no último ponto do capítulo Oração, desse livro que sempre citamos aqui, Sulco. Ele diz assim: como enamora a cena da Anunciação. Maria, quantas vezes temos meditado nisso, está recolhida em oração. Aplica os seus 5 sentidos e todas as suas potências na conversa com Deus. Na oração conhece a vontade divina e com a oração converte-a em vida da sua vida. Diz, não esqueças o exemplo de Nossa Senhora. Uma exortação para nós, porque se queremos imitar Jesus, é preciso que, como Ele, tenhamos sempre o exemplo da nossa mãe, o exemplo da mãe dele, Mãe Nossa, diante da vista, diante da nossa consciência. E essa é uma referência que aparece narrada assim por São Lucas, mas 2 vezes. Maria sempre nos é apresentada como ponderando, meditando as coisas no seu coração, como que num diálogo contínuo com Deus. E José nos é apresentado assim também, por São Mateus. São Mateus é quem mais nos fala de José naquele processo da encarnação do Verbo. E nos fala também, logo depois da Anunciação, percebe Maria grávida e o filho não é seu. Eles já estavam desposados e sabe que nela o que está se processando é algo sobrenatural, mas não se atreve a perguntar e chega à conclusão que se ninguém lhe comunica nada, que ele está sobrando, então ele tem que sair de cena e fica com um coração dilacerado, porque amava muito aquela mulher, Maria, tinha feito todos os seus projetos de vida com ela. E efetivamente ele resolve ir embora e na noite assim, anterior, já a que ele ia colocar em prática o seu plano, também lhe aparece um anjo. Ele diz que não temesse receber Maria em sua casa, porque o que ela concebeu é obra do Espírito Santo. E já lhe diz que ele deve receber um menino, colocar o nome de Jesus e tudo, assumir de fato o papel de pai. Ele que era o chefe daquela família. E mais 3 vezes aconteceu isso com José, essa comunicação sobrenatural, que manifesta a sintonia que tinha com as realidades divinas, como de fato era uma pessoa de oração. E Jesus cresceu e se desenvolveu nesse ambiente. Aprendeu com eles e se converteu num homem de oração. E chegamos aqui então no seu primeiro segredo. O segundo segredo que eu tinha colocado aqui estudou na escola de José e de Maria, mas podia não ter aprendido, podia não ter absorvido. Mas, logicamente, ele que escolheu esses pais para encarnar-se. Ele, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, se fez homem, queria aprender a ser homem precisamente através desses 2 que eram para ele muito exemplares. E aprendeu a rezar. Aprendeu a rezar aquelas orações vocais que os judeus piedosos rezavam ao acordar de manhã, antes de dormir à noite. Depois abençoar os alimentos. E depois a elevar o coração a Deus ao longo do dia, ao longo do trabalho, muitas vezes. E também sabendo dedicar uns tempos exclusivos, assim, só para conversar com o Pai. Como estava Maria quando recebeu o anúncio do anjo? Como estava José já naquele clima de oração? Até dormindo rezava.
também encarnação daquelas outras palavras do Salmo. E à noite o meu coração vigia, cor meu vigilat. Ou seja, continua numa vigilância de oração. E Jesus, então, aprendeu nessa escola. E vemos assim, Cristo, muitas vezes, já ao amanhecer, sendo assim, surpreendido pelos apóstolos, como que voltando a fazer oração. Os apóstolos estavam acordando para começar o dia, Cristo já tinha acordado um pouquinho antes, porque a sua primeira audiência era com o Pai. Tinha que traçar os planos daquele dia e o fazia com o Pai. E antes de escolher os 12, dentre os 72 discípulos que já tinha chamado para perto de si, antes de escolher aqueles 12 que iam ser os mais próximos, passou a noite em oração. Era importante a decisão que tinha que tomar e queria, de fato, ponderar as coisas juntamente com o Pai, pedindo as luzes do Espírito Santo. E Jesus vai demonstrar que a sua resiliência vinha precisamente dessa serenidade que ele cultivava na oração. Se pensamos outro momento, que é muito emblemático, aqueles instantes antes dele ser preso, para já começar aqueles padecimentos que culminariam com a sua morte na cruz. Como encontramos Jesus? No Horto das Oliveiras, declarando que estava numa tristeza mortal, que estava aflito, estava apavorado. Tinha chamado para estar consigo 3 dos seus apóstolos, Pedro, Tiago e João. Lhes confidencia o estado em que se encontra e diz: vocês vigiem comigo que eu vou até ali orar. E começa a orar: Pai, se podes, afaste de mim esse cálice. Fala com toda a simplicidade, com toda a confiança, sem nenhum tipo de formalismo. Vou chamar assim de Abá, papai, paizinho. E diz o que ele gostaria, mas sempre conclui como devemos concluir, como as pessoas que confiam concluem, mas não se faça a minha vontade, mas se não a tua. E Jesus Cristo fica muito fortalecido depois dessa oração. E fica muito sereno diante de tudo aquilo que tinha que encarar, enfrentar. Uma guinada que se deu no seu interior, que se nota depois externamente. E quando vai ter com os apóstolos, encontra adormecidos, cochilando. E dá como que um puxão de orelha, faz uma pequena repreensão. Mas não pudesse vigiar nem uma hora comigo, vigiai e orai. Para não cair na tentação, vigiai e orai. Porque senão, na hora H, você não vai conseguir resistir. Você vai acabar cedendo, vai acabar se confundindo, vai acabar tomando decisões assim precipitadas. E é bonito ver como os apóstolos, depois, passado o tempo da morte do Senhor e com Cristo já ressuscitado, pois absorveram a importância da oração. Mas absorveram mesmo. Absorveram a ponto de os evangelhos narrarem assim com muita desenvoltura a atitude dos apóstolos naqueles momentos, já com uma ausência do Senhor, uma ausência em corpo e em alma, assim como estava com eles até então, logo depois de ter subido aos céus. Diz São Lucas, que é o autor dos Atos dos Apóstolos, diz assim: voltaram eles então para Jerusalém, do Monte das Oliveiras, de onde Cristo subiu aos céus, e foram até o cenáculo, onde tinha sido a última ceia, e todos eles perseveravam unanimemente em oração, juntamente com as mulheres, entre elas Maria, mãe de Jesus e os irmãos dele. Interessante esse dado também que nos dá São Lucas. O reflexo deles é agora nós precisamos de oração para perseverar. E com quem nós vamos estar? Vamos estar com aquela que é a mestra de oração, vamos estar com Maria, mãe de Jesus. José, logicamente, não está aqui porque já tinha morrido. Antes Nosso Senhor começar a sua vida pública. E também São Lucas, nos Atos dos Apóstolos, com muita desenvoltura, fala de uma outra passagem de São Pedro, quando estava viajando, indo em direção a Jope, uma cidade
Estamos no capítulo 10 dos Atos dos Apóstolos, diz: enquanto estavam em viagem e se aproximavam da cidade, ao redor do meio-dia, Pedro subiu ao terraço da casa para fazer oração. Bonito isso. Como se Pedro dissesse: olha, eu vou me ausentar um pouco, eu vou estar lá no terraço. Se alguém me procurar, então saiba que eu vou estar fazendo oração. Por favor, se puder não me interromper, eu agradeço. Mas já é como algo que já tinha sido incorporado. Aquela atitude de Cristo que tinha aprendido na infância com Maria e José, a atitude que ele tinha transmitido e os apóstolos tinham incorporado, tinham absorvido, a ponto de depois de transmitindo para os primeiros cristãos. E isso, até que se convertesse, isso acaba se convertendo numa prática que é indispensável para poder acompanhar Jesus de perto, para poder ser coerentes com esse cristianismo que nós queremos viver, queremos praticar e queremos difundir. Alguns santos, até de modo bastante incisivo, vou me referir a Santa Teresa de Jesus, já dando um salto no século XVI, fará essa afirmação. Quem faz 10 a 15 minutos de oração por dia se salva. E quem não faz, nem precisa de demônio que o tente. Ou seja, quem faz 10 a 15 minutos de oração por dia é uma pessoa que, de fato, ela persevera e ela vai triunfar naquilo que é o propósito principal da vida de um cristão, que é identificar-se com Cristo, ser outro Cristo. Agora, e se não fizer, já vai se perder, vai se desviar do caminho. Nem precisa ser tentado pelo demônio, vai se desviar sozinho. Vai perder a sua capacidade de penetrar na verdade, na realidade das coisas. Nesse livro, que eu só apresentei, mas não citei nada dele ainda, né, que muitas ideias que eu estou desenvolvendo eu absorvi daqui, Dom Rafael Llanos Cifuentes conta a história de um médico jovem que era conhecido seu, através do relato de um colega, de um terceiro. Diz assim: lembro-me de Daniel, um médico jovem, sereno, que parecia estar sempre em paz. Um colega dele contou-me um fato insignificante, mas que revela o perfil de uma personalidade equilibrada. Encontravam-se ambos no quarto de um paciente. Ele dirigiu-se intempestivamente a Daniel, reclamando, o paciente, de uma forma extremamente grosseira, do tratamento que estava recebendo no hospital. Daniel ficou tranquilo, sorriu para ele e lhe disse calmamente: depois veremos como podemos mudar esse tratamento que faz você sofrer tanto. Agora vamos medir a sua pressão. O doente, que esperava uma reação violenta do médico, ficou completamente calmo. O colega, admirado, perguntou ao Daniel por que não tinha repreendido o paciente. Ele respondeu: é um pobre homem que está sofrendo de solidão. Ele descarrega sua mágoa no primeiro que encontra. Se uma pessoa com um caráter assim estragado num quarto já é ruim, por que haveria de acrescentar um outro com a minha irritação? E concluiu: sabe como consigo ficar calmo? Fazendo todos os dias, antes de vir para o hospital, um pouco de meditação. E procuro manter-me nesse clima o dia todo. É formidável. Representa para mim como um filtro, só deixa passar o que é bom. E comenta Dom Rafael: a atitude de Daniel indicava autodomínio. A oração lhe permitia ter a alma nas próprias mãos. Quando na meditação se veem as coisas através do olhar de Deus, a realidade adquire a sua verdadeira dimensão. Uma pessoa que faz oração é uma pessoa que consegue ver as coisas como Deus as vê, encarar a realidade como Deus as vê. E portanto, acaba experimentando a mesma serenidade, a mesma paz que Deus tem, que Deus transmite, submetendo-se ao processo que as coisas exigem para que sejam resolvidas, mas promovendo a sua resolução. A oração nos permite ter a alma nas mãos e por isso nos faz ser pessoas serenas, que ao mesmo tempo têm uma capacidade de ponderação, de domínio, de exercício da própria profissão, de relacionar-se com as pessoas, de absorver o negativo das pessoas, depois trabalhando e devolvendo algo que seja positivo,
sendo verdadeiramente um difusor de bens. O Dr. Félix também posso testemunhar que era uma alma de oração. Fazia meia hora de oração de manhã, meia hora de oração à tarde. E em função disso, pode viver com calma e morrer com classe. Mas talvez vocês estejam perguntando no que consiste essa oração, propriamente. É o mesmo que se faz na yoga, ou nessa proposta de meditação transcendental comum. Agora, ultimamente, até em várias empresas que dedicam um dia para meditação transcendental, na sexta-feira, pelo menos um período, ou um pouquinho todos os dias antes de começar o expediente. Há diferentes formatos e algumas empresas que já há alguns anos ficam na moda nos Estados Unidos, começaram a até dar aulas em colégios para jovens e adolescentes, né, de meditação, descobrindo que isso ajuda a desenvolver uma capacidade de concentração maior. Mas é uma espécie de meditação desse tipo, essa oração. No que consiste a oração de Jesus, a oração dos apóstolos, a oração dos santos, essa oração do Daniel? Ou será uma espécie de mantra oriental, desses que a pessoa fica repetindo uma mesma frase, o tempo inteiro, uma frase também dessas, assim, uma pequena oração o tempo inteiro, também como modo de cultivar essa concentração? Eu diria absolutamente não. Decididamente não. Não é o mesmo. Aliás, é algo diametralmente oposto. Como recorda um documento de 1989, da Congregação para a Doutrina da Fé, lá do Vaticano, alertando os cristãos para que não o chamasse de oração, meditação cristã, a qualquer coisa, para que não se confundissem, por mais que eventualmente apresentasse algum ponto de contato. Isso por quê? Porque nessas meditações orientais, transcendentais, assim, de origem oriental, talvez a mais em voga, que a gente tenha contato aqui na nossa realidade, seja a yoga, a concepção de Deus, o ponto de partida, a concepção de Deus é completamente diferente da concepção de um Deus que nós temos por revelação na nossa tradição judaico-cristã. O Deus, nessas denominações religiosas orientais, é um Deus que é uma espécie de energia que se confunde com a natureza. São religiões panteístas, portanto. O panteísmo apresenta o Deus como que diluído em toda a natureza, uma energia que estava estando presente em toda a natureza, mas se confundindo com ela, perdendo a sua individualidade. Enquanto que o Deus, a nossa tradição, por revelação que recebemos dele mesmo, é um ser pessoal. É verdade que a natureza reflete muito das suas qualidades, dos seus atributos, a bondade, a beleza, a harmonia. E nós deduzimos que ele é onipotente para fazer todas essas coisas. A criação nos dá muitos vestígios de como é Deus. Mas a criação não é Deus, em nenhum momento passa perto disso. Deus, nosso Senhor, criou todas as coisas, mas não se confundiu com elas. É um ser pessoal, um ser relacional, com quem nós podemos cultivar uma amizade e relacionar-nos com ele. A yoga, mais do que uns exercícios, tem como proposta, vinculada assim ao budismo, ao hinduísmo, atingir o nirvana. O que é o nirvana? É o vazio existencial. O vazio absoluto. A pessoa então vai meditando, a base de meditar, ela vai se esvaziando de si mesma, vai como que se desprendendo de si mesma, até chegar a confundir-se com a natureza, a libertar-se da matéria, se converter ela mesma, né, em energia. Quando a proposta da meditação cristã é diametralmente oposta, como eu dizia, nada de esvaziar-se, mas é preenchermos até chegar à plenitude. Inclusive a matéria
O próprio Deus ressuscitou, estamos comemorando isso nesses dias ainda do tempo pascal. Desde a Páscoa, mais 50 dias nós passamos comemorando que Cristo ressuscitou, Deus ressuscitou, se fez homem, assumiu a matéria para nunca mais deixar de estar dependente dela, tem um corpo glorioso e está assim no céu, está de modo misterioso na Eucaristia. E nós o recebemos também para alimentar a nossa alma, mas para promover também a saúde do corpo. E nós cremos na vida eterna, assim, ressuscitados, cremos na ressurreição da carne. Não queremos livrar-nos da matéria. Então, vemos que há uma distância enorme entre a proposta da meditação oriental e a proposta da meditação cristã. Esse documento dos bispos, lá de 89, para os bispos e para todos os fiéis, projeta bastante luz sobre isso. Eu vou deixar depois o link para esse documento nos comentários aqui do vídeo, quando eu subir para o YouTube. Vou deixar fixado lá nos comentários esse documento para que você possa acessar. E essa oração cristã é uma oração em que nós buscamos um trato pessoal com Deus. Porque com uma pessoa a quem eu posso amar, com quem eu posso me identificar, sem me despersonificar, sem perder a minha individualidade. E o mesmo nós podemos dizer com as chamadas orações vocais. Tudo o que eu dizia aqui era a respeito da meditação. Mas também fiz menção antes aos mantras orientais, que as pessoas tendem a achar que é a mesma coisa que as nossas orações vocais, ou seja, essas orações que nós fazemos já com as fórmulas pré-estabelecidas. O Pai Nosso, a Ave Maria, a oração Anjo da Guarda, a oração, um santo da nossa devoção, São José, ou qualquer outro santo que nós nos dirigimos para pedir as coisas. Ou a oração do terço, que ficamos repetindo sempre as mesmas Ave Marias, intercalando com os mesmos Pai Nossos, intercalando com os mesmos Glória ao Pai. Ou a própria missa, que é uma oração vocal, logicamente é mais do que uma oração, é a renovação do sacrifício de Jesus, né, no altar, né, de modo incruento, é aquilo que nós voltamos a apresentar no sacrifício de Cristo lá no Calvário ao Deus Pai, movidos pelo Espírito Santo, é todo um mistério, mas são sempre as mesmas orações, já estão pré-definidas pela liturgia da Igreja. Mas isso está longe de ser um mantra, precisamente porque o objetivo é diferente, não é só para conseguir uma capacidade de concentração, que também produz, mas nos leva muito mais, nos leva a cultivar a nossa própria personalidade, nos leva a cultivar o nosso próprio ser, colocando-nos em relação com esse Deus pessoal, que é um Deus que ainda por cima é amoroso, que nos ama de modo apaixonado. E em função disso nos faz estar muito serenos, muito seguros, porque nos faz sabermos muito acompanhados, tendo à nossa disposição a sua onipotência, para que nós nos realizemos e realizemos a nossa missão, que envolve também o bem feito a tanta gente, a tantas pessoas. Essa é a oração, nisso consiste a nossa oração. E ainda cabe uma outra pergunta, uma outra questão que vamos desenvolver aqui: como orar? E podemos responder de acordo com o que meditamos agora. Primeiro, projetando uma luz sobre essa meditação, esse diálogo com o Senhor, que é mais espontâneo, que não se limita então a repetir umas fórmulas, como no caso das orações vocais, como falaremos na sequência. E como fazer essa meditação? Não queria me perder aqui em técnicas ou em dicas, né, que muitos autores deram e que há vários livros publicados. Há um livrinho, um opúsculo da editora Quadrante, do padre Luiz Fernando Sintra, que se intitula Como Orar. Muito bom, uma joia. Vou colocar também aqui na bibliografia, quando fixar lá nos comentários do vídeo no YouTube. Mas há outras dificuldades para orar,
de um autor que se chama Eugene Boylan, que é um livro muito bom, também a Quadrante publicou. O próprio Catecismo da Obra projeta uma luz, o Catecismo da Igreja projeta uma luz sobre a importância da oração e como fazer oração. Aliás, o Catecismo coloca a oração em paralelo com outros temas assim soberanos para o cultivo da nossa santidade e nossa plenitude. O Catecismo está dividido em 4 partes. A primeira desenvolve o credo. A segunda desenvolve os mandamentos. A terceira desenvolve os sacramentos. E a quarta fala sobre a oração. A importância da oração está colocada em paralelo com a importância dos sacramentos, com a importância dos mandamentos, com a importância da nossa fé em todo o conjunto daquilo que Deus revelou. Mas dizia, sem perder-nos em técnicas ou... podíamos deter-nos para considerar, juntamente com São José Maria Escrivá, aquilo que Deus espera de nós. Espera que nós conversemos com Ele como filhos pequenos, como filhos confiados, como filhos que têm consciência de serem filhos e que sentem necessidade de contar-lhe as coisas, de pedir-lhe as coisas, de agradecer as coisas, de um ombro para dar uma chorada também de vez em quando, para se ver assim mais fortalecido. Nesse outro livro de São José Maria, Caminho, no capítulo Oração, ponto número 90, ele diz assim, olha a simplicidade. Não sabes orar? Põe-te na presença de Deus e logo que começares a dizer, Senhor, não sei fazer oração, podes ter certeza de que começaste a fazê-la. Só de se dirigir a Jesus, falar, Jesus, não sei fazer oração, já está orando. Isso já é oração. Você está falando com Deus. Isso é oração. E está atingindo a finalidade da oração, que é a união com Deus, porque esse diálogo gera unidade, gera mais afinidade. E, logicamente, supõe que nós ativemos um grande dom de Deus para nós, que é a nossa imaginação. Quem ajudou a desenvolver bastante isso foi Santo Inácio de Loyola, falando da oração cristã. Não foi muito compreendido na época, mas depois ganhou grande projeção e hoje é como a Igreja nos propõe. Imaginar a Cristo. Precisamos da imaginação para pensar em Cristo no sacrário, precisamos da imaginação para penetrar nas cenas do Evangelho, precisamos da imaginação para imaginar a Cristo, a Deus Pai, a Deus Espírito Santo na nossa alma em graça, também para dirigir-nos ao anjo da guarda, a Maria e a José, e a quem? Desses entes queridos que já não estão materialmente conosco, estão no céu. E precisamos da imaginação até para se dirigir à nossa avó, se já faleceu, nossos pais. E a nossa imaginação é verdade que ela nos prega muitas peças, muitas vezes. Mas é um dom de Deus, precisamos dela para tudo. Precisamos dela para cativar uma pessoa e para conquistar uma pessoa, um relacionamento afetivo, amoroso. E como vou dizer, como é que ela vai gostar, para fazer alguns simulados. Mas o advogado precisa de imaginação para redigir a sua peça, para fazer uma sustentação oral. E uma cozinheira precisa de imaginação, todo mundo precisa de imaginação, um arquiteto precisa de imaginação, todas as profissões, o engenheiro, todas as profissões precisam colocar a imaginação. E nossa imaginação também é muito útil para esse diálogo com Deus. E ainda mais porque Deus entra em cena e Ele também se serve da nossa memória, que já tem uma porção de coisas arquivadas, lá, experiências, coisas que nós lemos, acontecimentos nossos, de pessoas que nós conhecemos. E se nós nos colocamos na Sua presença e começamos a conversar com Ele sobre determinados assuntos, Ele se comunica conosco através da nossa própria inteligência. E muitas vezes ativando a nossa imaginação e muitas vezes pensando coisas lá nos arquivos da nossa memória. Outro ponto singelo, simples, de São José Maria Escrivá, é o ponto seguinte, ponto 91 de Caminho. Diz assim, escreveste-me, orar é falar com Deus, mas de quê? E ele responde em seguida, de quê? Dele e de ti. Alegrias, tristezas, êxitos e fracassos, ambições, preocupações diárias, fraquezas, e ações de graças e pedidos, e amor e desagravo. Em 2 palavras, conhecê-lo e conhecer-te, ganhar intimidade. Falar do quê? Dele e de ti.
E essa é uma experiência, se é que nós ainda não temos, que devíamos procurar fazer. E se nós já temos e andamos descuidando um pouco, como fruto dessa meditação, propomos a dar um brilho, para sermos em verdade almas de oração, almas que reservam diariamente esses 10, 15 minutos para conversar com o nosso Senhor. Uma conversa, um diálogo pessoal, sem nenhum tipo de anonimato. Muitas vezes abrindo o livro da nossa vida na página do hoje, para expor ao nosso Senhor. Leio, antes de passar para falar das orações vocais, mais esse ponto de caminho. Ponto 97 diz assim: não sabes o que dizer ao Senhor na oração? Não te lembras de nada? E, no entanto, quererias consultá-lo sobre muitas coisas? Olha, durante o dia, toma algumas notas sobre os assuntos que desejes considerar na presença de Deus. E depois, serve-te dessas notas na oração, vai montando uma pauta. Pega lá o bloquinho de notas lá do celular, ou materialmente mesmo, um bloquinho, um pedaço de papel. Anota essas coisas que fala, puxa, eu chego na oração, eu fico seco, eu não lembro o que falar. Então, vai juntando, porque você tem muito assunto. Aqui depois, na hora H, se você não chega despreparado, meio de sopetão, dá um branco. Mas se serve de umas anotações. Mas respondendo ainda essa pergunta, como orar, além da meditação, desse diálogo espontâneo, desse cultivo de amizade, assim, tete a tete com Deus, em que é muito importante, perdão que volte um pouquinho, que nós reservemos um período, ainda que seja curto, para isso, diariamente. Santa Teresa dizia 10 a 15 minutos de meditação, de oração. Eu dizia, Dr. Félix fazia meia hora de oração de manhã, meia hora de oração à tarde. Esse Daniel diz que antes de ir para o trabalho faz um tempo de oração, de meditação. Então seria bom que nós definíssemos pelo menos um pouco de meditação, ou de manhã ou à tarde, e podendo até nos dois períodos. Mas depois estão as orações vocais. Essas dizíamos que nós fazemos com fórmulas já pré-estabelecidas. Sem ir muito longe, começando até fazendo oração com os salmos. Os salmos nos fornecem uma porção de pequenas e breves orações, para que nós nos dirijamos ao Senhor. Há um livro também bom, já não tenho certeza, mas da editora Quadrante, não tenho certeza do autor, que é Orar com os Salmos. Eu ia dizer que era também do padre Luiz Fernando Cinta, mas não tenho certeza. Mas Orar com os Salmos. O Papa Bento XVI, enquanto estava na ativa, que era o Papa, ainda não estava o Papa Francisco, ele, durante quase um ano, nas audiências de quarta-feira, ao receber os peregrinos passando por Roma, ele foi desenvolvendo o tema da oração. Depois, a gente pode encontrar até um e-book no site do Opus Dei, com essas alocuções do Papa sobre a oração. E ele dedicou 2 ou 3 dessas audiências para falar da oração com os salmos. E na primeira delas ele dizia que as pessoas às vezes têm um pouco de preconceitos de rezar com os salmos, convertendo aquelas palavras do salmo em umas palavras suas para se dirigir a Deus. Porque não são palavras minhas, são palavras de outro que eu vou estar repetindo. E o Papa desmontava esse raciocínio e dizia, mas qual palavra daquelas que nós dizemos que são nossas, propriamente, que nós inventamos? Nós, na verdade, desde crianças, não aprendemos a falar repetindo palavras que nos ensinaram. E depois vamos repetindo frases, vamos compondo exatamente frases que nós já vimos, já lemos, que não são nossas. Qual frase é essencialmente minha? E as pessoas que se amam ficam dizendo, eu te amo, que bom te ver. Isso é original, fui eu que inventei. Mas não posso repetir, vai pegar mal só porque não fui eu que falei. Imagina. E o Papa então já desmonta como? Vamos fazer oração com o Salmo, sim. Vamos descobrir a riqueza que é. E não só isso, por que não fazer uso de orações compostas por outras pessoas que estão na história de tantos santos, que podem estar na nossa história também? Esse outro livrinho que eu trouxe aqui da Quadrante, Orações do Cristão, dá a impressão que eu fiz um contrato com a Quadrante para fazer propaganda. As coisas boas a gente difunde.
Também tem um que se chama Seleta de Orações, da editora Cultor de Livros, que é uma joia, que é espetacular. E esses devocionários, tem aqui oração por um ato de contrição, e tem uma oração por anjo da guarda, e tem a oração do Ângelus para Nossa Senhora ao meio-dia, e depois tem a oração do terço, e tem uma porção, né, de pequenas orações para oferecer o dia para Deus de manhã quando a gente acorda. E tem uma porção de outras orações que a gente não precisa estar lendo tudo isso o dia inteiro, mas ter um conhecimento, de vez em quando servir-nos, orações para antes de receber a comunhão, antes da missa, e orações para depois de ter recebido a comunhão, né, tornar nossas algumas palavras que alguns santos foram utilizando. E não queria deixar de falar da oração do terço. Ainda mais nesse mês de Maria, nesse mês de maio, nesse mês das mães, que é uma oração tão cara para todos nós cristãos, a oração do terço. Que nós vamos repetindo aquela saudação do anjo, é a saudação angélica, assim é conhecida também a Ave Maria, recordando aquelas palavras que também foram pronunciadas com grande entusiasmo quando visitou Santa Isabel, e terminamos com uma petição: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. O terço que está na história da santidade de todas essas pessoas que nós conhecemos como já canonizadas, e que tem uma porção de efeitos. São José Maria Escrivá faz referência a um deles, diz assim, no ponto 474, agora volta a outro livro, Sulco, diz assim: para os que empregam como arma a inteligência e o estudo, o terço é eficacíssimo, porque ao implorarem assim a Nossa Senhora, essa aparente monotonia de crianças com sua mãe vai destruindo neles todo o germe de vanglória e de orgulho. Quer cultivar a humildade? Reza o terço. E depois ele diz, num ponto seguinte, no fundo comentando uma declaração que ele tinha feito a uma pessoa que ele atendia, que diz que rezava para Nossa Senhora, sabendo que era uma pobre miserável, que não faz outra coisa que não seja todos os dias aumentar o número dos seus pecados. E o Monsenhor Escrivá dizia: e aconselhei-te com plena segurança que rezasses o terço. Bendita monotonia de Ave Marias, que purifica a monotonia dos teus pecados. É isso que as pessoas dizem, mas a gente fica repetindo sempre a mesma coisa. Pois é. Bendita a monotonia de Ave Marias, que combate a monotonia dos teus pecados. Mas tem um outro efeito ainda mais certeiro, é a da serenidade. O terço é uma espécie de fio terra, que nós encostamos e neutralizamos aqueles excessos de carga em nós, que daríamos choque, sairia até faísca, se alguém encostasse. Vamos terminar nossa meditação pedindo a Jesus que nos transmita toda essa vibração que transmitiu aos apóstolos, e pedindo a Maria e pedindo a José que nos faça ser de fato como Jesus, almas de oração, que eles comuniquem como Jesus toda essa capacidade de dialogar com Deus, de se relacionar com Deus, de ganhar intimidade com Deus, para que depois, ao longo de todo o dia, estando na presença de Deus, tenhamos um domínio de nós mesmos. Sermos pessoas serenas, pessoas que, em função dessa serenidade, se apresentam com muita resiliência, com muita capacidade de lidar, né, com as dificuldades e dando encaminhamento para elas, resolvendo-as, retomando sempre com o mesmo brio tudo aquilo que lhes corresponde fazer na sua vida pessoal, na sua vida profissional e de modo assim bem nuclear na sua vida familiar. Façamos um exame de consciência breve antes de terminar. Ato de presença de Deus. Sou uma pessoa serena que, mesmo diante de um turbilhão de problemas, consegue ter clareza de raciocínio, determinação da vontade e canalização dos sentimentos, que a conduzem a conseguir vencer as dificuldades que a vida sempre apresenta.
Tenho consciência da importância que a oração pode desempenhar no crescimento em serenidade. Tenho o hábito da oração mental, ou seja, reservo um breve período do dia para ter um diálogo com Deus e expor-lhe as minhas alegrias e tristezas, êxitos e fracassos, ambições, preocupações diárias e também os pedidos de graça que necessito. Considero que a serenidade que Deus me pede e as pessoas esperam de mim nada tem a ver com frieza, indiferença ou apatia, que poderiam conduzir a omissões sérias nos deveres familiares, profissionais e sociais, mas consiste em conseguir ajustar a minha vida na oração, consiste em conseguir ajustar a minha vista na oração para enxergar a realidade tal como Deus a vê. Exercito-me nas orações vocais. Já rezei com os salmos alguma vez, além dos momentos em que o faço na Santa Missa. Tenho algum livro de orações que me ajudem a cultivar uma estreita amizade com Jesus, com Maria, com José, além de outros santos da minha devoção. Sou assíduo na recitação do terço. Peço à Virgem Maria e a São José para que me ensinem, como a Jesus, a ser alma de oração, que, consequentemente, consegue manter-se sempre sereno em qualquer situação. Ato de contrição. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.